muito tênue entre dúvida e apostasia. Fica atento a isso, João. E Jesus também nos ensina que os milagres em si não são provas irrefutáveis da natureza messiânica de Jesus, porque muitos judeus viram os milagres de Jesus e continuaram descrendo. Então, não fica com medo. Vou decepcionar Deus. O que Deus vai pensar de mim? Deus é indecepcionável. Deus trata as nossas angústias com seriedade, com compaixão. Terceiro, o que a vida de João Batista tem a nos ensinar sobre a dúvida? Dúvida não significa ausência de devoção, ausência de fé. O fato de João ter enviado mensageiros a Jesus com uma pergunta tão desconcertante poderia gerar na mente dos presentes ali, das pessoas que estavam ouvindo o questionamento dos discípulos, algumas dúvidas acerca do caráter de João Batista. Ou seja, o que ia acontecer aqui? O questionador, João, passaria a ser questionado. Aí, diante dessa possibilidade das pessoas questionarem João Batista, das pessoas começarem a pensar acerca de João aquilo que elas não deveriam, Jesus intervém. E aí diz o texto que quando a comissão vai embora, sem dar um espaço de tempo, Jesus vira para o povo e diz: olha aqui, ó, ninguém aqui deixa de ouvir o que eu vou falar agora não, hein? Preste atenção. João Batista, é o que acontece aí, olha aí o verso 7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. Jesus está dizendo: vocês acham que João é alguém inconstante? Não é não. Vocês acham que João é desses aí que fica preocupadinho com a aparência? Olha aí o que ele diz no verso 8. Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Não é não. E aí no verso 11 ele diz: ninguém nascido de mulher foi maior que João. Ou seja, o que fica evidente aqui, gente? O que fica claro aqui? Que Jesus, ele não cuidou apenas da alma de João. Jesus cuidou da reputação de João Batista. Jesus não deixou que ninguém ficasse falando mal de João só porque João tinha dúvida. Quando a gente ouve esse testemunho de Jesus acerca de João, fica claro que as angústias, as inquietações, as dúvidas do profeta não eram necessariamente ausência de fé. E olha, aí já estou saindo um pouco aqui do texto, eu vou um pouco além. E eu chego a me arriscar dizendo o seguinte: fé, em alguns momentos, requer incerteza. Fé, em alguns momentos, requer confusão. Eu explico. O povo de Israel, 400 anos de escravidão no Egito. Duvidou da existência de um Deus que não ouviu os seus clamores. 400 anos clamando e preso lá no cativeiro. Mas mesmo assim, continuou pedindo, continuou clamando, continuou suplicando por libertação, até que diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor do seu povo, veio com a libertação através de Moisés, e nos 40 anos seguintes, ali de peregrinação no deserto,
Diz a Bíblia que Deus conduz o povo igual um pai conduz um filho, com todo cuidado. Deus aparece visivelmente, nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Milagre tinha todo dia, maná, codornize. Naqueles 40 anos, ninguém poderia se queixar do silêncio de Deus. Se alguém duvidasse da existência de Deus, era só colocar a cabeça para o lado de fora da tenda, olhar a coluna de fogo lá na frente, está lá, está nos guiando. A dúvida foi eliminada. Mas junto com a dúvida, a fé também foi. A clareza da vontade de Deus parece que teve um efeito desanimador na fé dos israelitas. Porque foi só Moisés sumir um pouquinho que eles fizeram um bezerro lá. Cada escolha se tornou uma questão só de obediência e não de fé. Por isso que eu repito o que eu disse há pouco, a dúvida é um convite em alguns momentos. A dúvida é um convite para crescermos na fé. E não algo que deva gerar em nós pânico, que deva gerar em nós uma preocupação terrível. Chesterton, ele disse que os enigmas de Deus, algumas vezes, são mais satisfatórios e didáticos do que as suas respostas. E é significativo o fato de que João Batista ele é lembrado na história não por suas dúvidas. Não é pela dúvida que ele é lembrado, não é pela fraqueza. João Batista entra para a história por causa da sua fidelidade, por causa da sua devoção, por causa da sua retidão a Deus. Ou seja, a graça de Deus triunfou sobre as suas dúvidas e colocou João numa posição honrosa dentro do reino de Deus. Isso é graça. E por fim, o que é que a vida de João Batista tem a nos ensinar sobre a dúvida? Irmãos, Deus não desiste dos seus, mesmo que os seus se cansem da jornada. Hoje na EBD estávamos ali, o pouquinho que eu pude ficar ali na EBD, como que é bom, como que você que é jovem, que não vem na EBD perde, como que você perde. Hoje estávamos ali ouvindo o Sérgio falar da perseverança dos santos, aqueles que vão até o fim. E aí teve um momento que Léo Bach falou assim: tem uma hora que cansa a vida cristã. Tem hora que cansa, gente. Não é por acaso que a vida cristã, em alguns momentos na Bíblia, é comparada com uma corrida. E na corrida a gente cansa. E o vencedor é aquele que chega no final. Mas sabe o que? Por mais que a gente canse, graças a Deus, que completar a corrida não depende da gente. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completar. Isaías disse que os jovens, até os jovens,
de cansados caem, os moços exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, Deus não desiste dos seus servos, mesmo que os seus servos tenham dúvidas e angústias terríveis. Deus não desistiu, Jesus não desistiu de João. Pelo contrário, ao que parece, por esse texto aqui, Jesus, ele recebe e responde, quando é possível responder, a inquietação do coração duvidoso. Eu tenho as minhas listinhas, eu tenho a minha listinha de perguntas a vários personagens lá no céu. Já falei isso aqui com vocês. Tenho mesmo. E por mais que você ache engraçado, eu vou perguntar. Chegar lá no céu, eu vou falar assim: João, como é que foi sua reação quando seus discípulos chegaram lá e te disseram isso aqui? Como que você reagiu à resposta de Jesus? Há um pensamento que diz assim: não há nada não espiritual sobre dúvidas. Grandes servos de Deus lutaram intensamente contra dúvidas. O que não é espiritual é se recusar a reconhecer a dúvida, esconder-se dela e fingir que ela não existe. Quando Paulo escreve aos crentes de Roma, Paulo afirmou o seguinte: tudo o que foi registrado nas Escrituras visa ao ensino e cultivo da esperança no coração do crente. Ou seja, esse episódio narrado por Mateus aqui no capítulo 11 do seu Evangelho, o episódio da dúvida de João Batista, e a maneira com que Jesus respondeu a esse homem servem de consolo e de orientação àqueles que enfrentam situações semelhantes. Deus não desiste dos seus servos, porque os seus servos têm crises, incertezas, angústias. Um pastor metodista chamado Antônio de Campos Gonçalves. Esse pastor escreveu um hino que é cantado em muitas igrejas históricas ao redor do Brasil. A letra desse hino enfatiza a necessidade constante de dependermos de Deus no exercício da fé. Segundo o autor, as nossas incertezas e dúvidas, elas não devem ser negadas. Elas só precisam ser confessadas. E aí então ele disse assim: eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te. Jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que eu dela me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Eu encerro dizendo o seguinte: eu tenho muitas dúvidas, gente.
Eu tenho muitas dúvidas. Aqui não é o lugar de eu expressar as minhas dúvidas. Aqui é lugar de eu pregar as minhas certezas. Mas eu tenho. E quando as minhas dúvidas, elas se acentuam, eu me lembro de uma história que uma vez eu ouvi sobre um ser muito pequenininho que Deus criou, chamado de aranha aquática. A aranha aquática, ela é pequenininha, mas muito pequena, e vive lá muito no fundo dos lagos. E ela vive ali numa teia pequenininha, que é um pouquinho maior que um dedal de costureira. Parece ter um dedal. E segundo o Discovery Channel, existe ali naquele dedal pequenininho, ali naquela casinha, um buraquinho na base por onde ela entra. E quando ela sai do abrigo dela, lá no fundo, ela sai porque ela vai até a superfície do lago. E quando ela chega lá em cima, ela, parece mentira, mas ela prende bolhas de ar nos pelos dela. E aí ela mergulha. Como que ela faz para prender aquele ar debaixo da água? Eu não sei, é um milagre da natureza. Mas o fato é que ela vai até a sua toca e joga as bolhas de ar ali dentro. E ela repete essas viagens algumas vezes, até que ela acumula ar suficiente para viver embaixo d'água durante um bom período. Aquele ambiente ali embaixo da água é um ambiente hostil a ela. Mas ela sobrevive. E ela sobrevive por causa do ar que ela foi lá na superfície, capturou e trouxe. Só que em alguns momentos a reserva de ar acaba. E ela é obrigada a voltar lá em cima e buscar mais ar, porque senão ela vai morrer. E aí quando eu estou em dúvida, ou as minhas dúvidas se acentuam, eu falo assim: eu preciso ir lá em cima, buscar ar. Eu preciso ir lá em cima e sair desse ambiente hostil aqui e pegar um pouco de ar para eu viver aqui nesse mundo. Porque se eu não for lá em cima e buscar ar, eu morro. Meus irmãos, nós vivemos num ambiente hostil, num mundo hostil. E nós só sobrevivemos aqui buscando recursos lá do alto. Por isso que Paulo disse: pensem nas coisas que são do alto. Então, quando a sua reserva de ar estiver terminando, corre lá em cima e busca ar, para você poder respirar tranquilamente. A gente não pode deixar que os recursos baixem a um nível tão perigoso, porque a gente não sabe quando que a gente vai precisar deles. Então, se as angústias, as dúvidas, os problemas começarem a vir sobre as nossas vidas, corre, sobe, busca ar. E onde que a gente busca ar? Você sabe onde? Aqui é um ambiente de você buscar ar. Aqui você está respirando, aqui você está acumulando ar,
para você ir para a sua semana e enfrentar aquele ambiente hostil que te aguarda lá fora. Faça como a aranha aquática. Não deixe faltar ar na sua vida. E como diz o nosso amigo Leubac, ar, adoração e reflexão. Adore e reflita ao Senhor. E reflita no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.